Eu também adoro tomar uma. Eu gosto de tomar uma. E eu sempre vi meu pai bebendo, eu sempre vi meus tios bebendo. De alguma forma, essa memória fixou de que, tipo, putz, meu pai, meu tio bebe, eles estão felizes, é um ambiente legal. Isso, de alguma forma, criou essa memória ao ponto de eu começar a beber. Comecei a beber ali com meus... até tarde, sei lá. Começar a beber mesmo com uns 19, 20 anos. Antes disso, era mais umas bicadinhas. E lembra, para quem já está assistindo alguns vídeos, talvez já tenha sintonizado de que de um tempo para cá, e hoje eu estou com 28 anos, cada vez mais eu tenho pensado por que que eu faço as coisas, né? E é algo que eu sempre incentivo as pessoas a buscarem. Por que que você faz o que você faz? O que você faz te coloca mais perto de onde você quer chegar ou te afasta de onde você quer chegar? Ou é neutro, é algo que você pode controlar? O que você faz, você tem consciência do porquê que você faz ou você só faz? E recentemente eu pensei muito sobre isso, no que diz respeito ao álcool, à bebida. E eu percebi que a maioria das vezes que eu bebia, na verdade, para fugir de alguma coisa. Não era necessariamente para eu me divertir. A maioria, não estou falando todas as vezes. Eu continuo bebendo, eu continuo gostando de tomar uma. Mas já vou explicar como eu ressignifiquei isso e que como a gente tendo consciência sobre cada coisa que a gente faz ajuda demais a gente ressignificar tudo que a gente faz e ter mais equilíbrio na nossa vida. Então eu lembro de estar ali no dia a dia bebendo, até o ponto que eu comecei a me questionar e falar, puta, acho que não tá fazendo sentido, né? Eu vim para um lugar, gastar R$ 200 na minha comanda, sair meio bêbado legal, às vezes nem é tão legal quanto a primeira vez, quanto foi alguma das outras vezes. E eu percebi que, inconscientemente, o que eu estava tentando fazer enquanto eu estava bebendo era recriar momentos que eu tinha vivido muito felizes quando eu bebi alguma vez. É isso que eu estava tentando fazer. Eu estava ali e parece que é um ritual, né? Você chega no lugar com os amigos, o garçom passa, você pede uma bebida, você começa a beber e aquela noite começa a acontecer. Isso é um ritual, é algo que está acontecendo na minha vida nos últimos anos, é o que provavelmente pode acontecer na sua nos últimos anos. E várias vezes, muitas coisas legais aconteceram desses dias. Então você, quase que naturalmente, vai construindo um hábito daí. Quando eu me reúno com os meus amigos aqui ao redor e peço uma para beber, esse negócio fica legal. Mas eu percebi que isso ficou tão automático, como o exemplo do iFood que eu já falei aqui em algum outro vídeo, que eu estava só replicando aquele comportamento sem nem mesmo justificar o porquê que eu estava fazendo aquilo, ou aquilo ter o resultado que eu esperava, que era esse momento legal entre os amigos. E eu comecei a me questionar sobre isso, e eu comecei a testar. Eu falei, putz, eu vou para um lugar e eu não vou beber. E aí eu fui para um bar com os amigos, eu não bebi, e eu achei meio estranho a primeira vez. Eu falei, nossa, tô meio descompassado do ritmo, assim, eu acho que eu vou embora. Eu tô meio que atrapalhando o rolê da galera. E eu fui embora. Mas aí é louco, porque se eu parasse aí, talvez a conclusão que eu iria chegar é, puta, se eu tô num ambiente que as pessoas estão bebendo e eu não estou bebendo, eu fico no ritmo descompassado, é chato, eu vou embora, ou eu nem quero estar mais nesses lugares. Mas eu comecei a replicar esse comportamento de ir para os lugares com os amigos e não tomar uma. E aos poucos eu comecei a ressignificar esses momentos. E naturalmente, depois de um tempo eu estava não bebendo e curtindo tanto quanto eles. Então recentemente eu fui num churrasco e aí eu escolhi por não beber e curti tanto quanto eles. Comi, dancei, foi uma noite legal, foi uma noite muito legal. E aí, ali eu comecei a ressignificar o que era beber. E é muito louco, porque quando a gente ressignifica, fica mais prazeroso. Então hoje, quando eu vou para um lugar, eu falo, puta, hoje eu vou beber. Parece que aquilo ganha um novo significado, não é mais o automático do que eu vivia todos os dias, e aquilo tende a ser muito legal, como a primeira vez. Eu tendo a criar um novo momento, um novo ambiente, através daquilo, diferente do que só ficar replicando em busca daquele sentimento. É óbvio que o álcool no nosso cérebro tira um monte de guarda-reio, vamos dizer assim, do nosso lado, que traz uma sensação muito gostosa, que é aquela sensação de quase do tipo, ai caramba, parece que tu tem limites dos lados, né? Tipo, putz, tudo fica mais aceitável, né? Mas isso denuncia muito o seu estado também. Você pode ver pessoas que bebem e que ficam mal, porque no fundo essas pessoas estão mal, utilizando o álcool como fuga. Ou pessoas que bebem e viram super-heróis, porque na verdade talvez ela esteja com problema através do ego dela e o álcool só amplifica esse comportamento.
Quando você entende que o álcool tem esse poder de amplificar comportamentos que já estão dentro de você, você escolhe beber no dia que você já está feliz, no dia que você já está alegre, no dia que já está muito legal, e você fala, cara, se eu gosto dessa bebida, desse drink, deixa eu tomar uma com meus amigos aqui, porque vai continuar sendo legal. Ter essa consciência é muito difícil, porque é muito mais fácil. E aí tem até um ditado, né, do tipo de que a ignorância é uma dádiva, né? Que é isso, enquanto você vive ignorante, você só está vivendo, mas na hora que você tem essa consciência, você nunca mais você consegue ser o mesmo. E aí, o que costuma acontecer é você começar a repensar, repactuar muito bem o que você faz, por que você faz, isso com o álcool e com N outras coisas. Se você está aqui e de alguma forma você já tem percebido que o álcool é muito mais fuga do que prazer para você, parabéns, você já deu um primeiro passo enorme, porque muita gente que nem clicou nesse vídeo, porque isso aqui não é para mim e que está vivendo isso. Que é o de reconhecer, que é aquela frase que os nossos familiares que gostam da gente falam, tenha consciência, é ter consciência sobre esse ato e falar, puta, eu acho que eu tô bebendo para fugir, na verdade, eu não tô bebendo para me alegrar. Eu tô triste, é muito fácil, é muito legal esse hábito aqui, ó, de pegar um copo e botar na boca, ele é prático, daqui a pouco eu tô embriagado, e aí é roleta russa, vai ter um dia que você vai ficar muito feliz e falar, ufa, eu fiquei muito feliz. E vai ter um dia que você vai ficar muito deprimido e falar, puta, minha vida é uma merda. Você está praticamente entrando numa roleta russa quando você bebe o álcool desse jeito. E se você está fazendo isso, eu te convido a encarar essa situação de uma outra forma, de ressignificar o que está dentro de você. E para você ressignificar o que está dentro de você, você vai precisar olhar para dentro. E aí pode parecer muito simples, né? As pessoas virarem e falar, faça terapia, medite, respire. Eu sei, é chato as pessoas virando e falando o que a gente tem que fazer sem a gente entender o nível de profundidade disso. Mas e se eu te disser que se você olhar para dentro e ressignificar tudo isso, você vai ter muito mais equilíbrio da sua vida. Você pode continuar, inclusive, tomando o seu álcool, se divertindo, e isso não vai ser mais um pesar para você em muitos momentos e trazer situações muito ruins, como às vezes traz. Será que isso te empolgaria a buscar o que é cuidar da minha cabeça, cuidar da minha mente, o que é olhar para dentro? E olhar para dentro, a gente torna muito complexo, né? Na nossa cabeça, caraca, porque o nosso cérebro não quer lidar com isso. É uma transformação muito grande. Ele quer continuar no que é fácil ali, no que traz prazer muito rápido. E aí a gente tende a colocar um peso muito grande em, veja só, parar 5 minutos antes de dormir para refletir sobre o seu dia, para respirar um pouco mais profundo, para fazer uma meditação guiada, para se propor ao novo. Nossa, mas isso me parece muito... Você nunca nem tentou, cara. Você nunca nem viu que do outro lado isso tem que pode experienciar para você. É muito mais fácil, sim, você ficar na zona de conforto. Você não tenta uma noite, tenta a segunda noite, tenta a terceira noite, tenta uma semana, tenta 2 semanas e vê o que acontece. E se você for para um psicólogo, né, muita gente se frustra quando vai para o psicólogo nesse estado. Que basicamente ele chega achando que o psicólogo vai resolver todas as coisas para ele. E todas as vezes que ele pergunta, tá, e nessa situação, o que eu faço? O psicólogo, ele devolve com outra pergunta. Ele não devolve com uma afirmação. O psicólogo, ele tá ali para te dar boas perguntas e boas ferramentas para você olhar para dentro. No fundo, é olhar para dentro. Um bom psicólogo é um psicólogo que faz, ele não vai tomar nenhuma decisão por você. Então, não queira nesse vídeo que eu te dê a fórmula mágica de nada. A fórmula mágica está dentro de você. É a fórmula que funciona para você. Só você vive as suas variáveis no dia a dia. Tem variáveis suas que eu não vivo, que eu não faço nem a mínima ideia de como é lidar com essas variáveis. Da sua família, da sua vida, da sua rotina, do seu acordar cedo ou tarde, do seu dormir cedo ou tarde, da sua insônia. Eu não faço ideia de como é a sua rotina. Eu não tenho como virar nesse vídeo e te dar uma fórmula mágica de nada. A única coisa que eu posso te dizer é, existe um caminho. E o primeiro passo para esse caminho é autoconhecimento, é olhar para dentro. Eu sei que essa palavra te persegue e você olha para ela e fala, que coisa chata. Mas sério, não é tão grande, não é tão chato quanto você está maximizando. Você só está maximizando porque você está dentro de uma gaiola pequenininha. E aí quando você olha para tudo que está fora dela, parece muito grande. Mas quando você sai dessa gaiola e você começa a viver o presente, e viver o que o mundo tem para te mostrar e te dar, internalizar tudo isso e ver como você evolui, ou seja, autoconhecimento, ressignificando, elevando seus níveis de consciência sobre N assuntos, você descobre que você se colocava dentro daquela gaiola. Que agora esse mundo na qual você se coloca é muito melhor, muito maior e muito mais prazeroso.
E que o que te afastava desse mundo era o medo. Porque a gente tem medo de tudo que é grande. Porque, de fato, né, se você pega aquelas câmeras da NASA, que vai voltando assim, assusta. Você fala, caraca, olha o tamanho desse universo e olha o que eu sou dentro desse universo. E enquanto matéria, de fato, enquanto de matéria a gente é pequeno, enquanto a gente ficar pegado na matéria, a gente vai continuar pequeno com medo do grande. Ou seja, o que é matéria? Tudo aquilo que a gente pode tocar. É o álcool que a gente bebe, ou é o suco que a gente bebe, é o copo que a gente pega, é tudo aquilo que a gente faz no dia a dia, na nossa rotina, com as outras pessoas. Agora, quando você olha para dentro, você descobre a imensidão que tem dentro de você. Quanto mais você descobre essa imensidão, maior ela fica. Quanto mais você vai lidando com os seus medos do que é grande, para poder ressignificar o que é grande, e crescendo essa imensidão dentro de você, menos medo você tem da imensidão de fora. Você vai descobrir que o medo que você tinha da imensidão de fora era fruto do medo que você tem da imensidão de dentro. E essa imensidão, ela só é destravada, você só consegue olhar para ela e crescer se você encarar esses monstros e esses medos. Eu costumo falar que por trás de todo medo e de todo monstro tem uma criança chorando. A gente cria no nosso imaginário N situações durante toda a nossa vida. Toda a nossa vida. A gente passa a nossa vida desde criança aprendendo e tendo crenças com base na nossa criação, nossos pais, nossas famílias, que muitas vezes fazem e dão o máximo que eles podem. Quando você olha para dentro e vai começando a... Caramba, acho que agora eu estou entendendo a realidade de um jeito diferente. Eu nem preciso ficar bêbado para isso, ou drogado para isso. Eu estou entendendo diferente porque eu estou crescendo, eu estou amadurecendo. Tem pessoas que escolhem dois caminhos. Ou elas continuam fugindo, e o álcool pode ser uma dessas fugas, ou elas escolhem olhar para dentro. Que no começo é penoso, mas só é penoso porque você coloca esse peso. Com o tempo, inclusive esse medo e esse peso você consegue ressignificar e você vai crescendo por dentro, crescendo por dentro, crescendo por dentro, ao ponto de que tudo que está fora se torna fácil de resolver. Você já resolveu tudo dentro, então tudo que está fora se torna mais simples, a sua vida fica mais leve e as coisas tendem a fluir naturalmente. Eu não estou dizendo que você vai prosperar com isso, que as coisas vão fluir tudo para o seu bem a partir disso, não. Eu estou dizendo que as coisas tendem a fluir naturalmente. E tudo que é natural é bom. Se você pegar hoje os maiores avanços, né, de estudos, se você pegar assim, quais são, dos estudos que existem, quais são as coesões de estudos mais... em que cientistas, independente da cultura, independente das variáveis, concordam e falam isso aqui faz bem para o ser humano. São coisas naturais. É tipo, por exemplo, o primeiro consenso da ciência no mundo é dormir. E você não consegue dormir, você tem insônia, você não consegue respeitar e nem sabe o que é muitas vezes o seu ciclo circadiano. Então, você só vai ter interesse em saber isso e isso se fundamentar dentro de você para não ser aquele fogo de palha, se você olhar para dentro. Não adianta eu virar agora nesse vídeo e te explicar o que é ciclo circadiano, você vai olhar para isso, você pode até tentar colocar em prática, mas se você não entender a profundidade do que está por trás disso, isso vai durar uma semana, 2 semanas, 1 mês, se você for muito resiliente, 3 meses. E aí tem pessoas que, repetindo durante 2, 3 meses, começa a colocar aquilo no automático também, depois ganha significado, tem pessoas que vivem e conseguem fazer isso, mas a maioria das pessoas não. A maioria das pessoas, e aí você não pode ficar se medindo pelas outras pessoas que conseguem, sabe? Tipo, faz o caminho direitinho, olha para dentro, separa 5 minutos do seu dia para começar isso. Começa a conversar mais com as outras pessoas, pedir ajuda, compartilhar com pessoas que você olha e fala, puta, essa pessoa aqui me parece confiável, esse familiar que eu tenho mais proximidade, esse amigo que eu tenho desde a infância. Começa a compartilhar seus desafios, compartilhar tudo aquilo que está ao seu redor e que te causa medo. Você vai perceber que na visão do outro, que hoje é um medo seu, talvez ele já superou. E aí você vai pegar rabeira com ele, você vai identificar muito mais fácil, você vai crescer muito mais rápido. A gente está em comunidade para isso, porque evoluir e crescer em comunidade é muito melhor do que sozinho. Você pega, de fato, rabeira no crescimento dos outros, e os outros pegando rabeira no seu crescimento, e esse é o cenário ideal de evolução. Então, para você que quer sair de um estado no piloto automático e quer começar a olhar para dentro, começa a construir ao seu redor amigos, pessoas que vão te ajudar nesse processo, que você pode pedir ajuda e fortalecer essas relações. Começa a investir 10 minutos do seu tempo por dia para respirar, para se questionar, para falar, putz, deixa eu lembrar tudo que eu fiz hoje. Hoje eu tratei mal o garçom. Por que eu tratei mal? E aí não é porque eu tratei mal, porque ele falou tal coisa. Calma, vai um pouco mais profundo, não para aí.
Mas por que ele falou tal coisa e isso mexeu comigo? Começa a fazer outros tipos de questionamento, que é como eu estava me sentindo no momento em que eu fiz dessa forma. Vou finalizar com só uma ideia de como a gente está nos sentindo naquele momento pode mudar a rota da nossa vida, e às vezes é um detalhe. Ó. Vamos supor que você acordou e aquele dia está muito ruim. Você não conseguiu fazer meio que nada, tá chato, tá ruim. Aquilo vai te dando uma angústia, você não vai investigando aquilo, então você só vai levando, você vai ficando com raiva, estressado, seu nível de cortisol cresce, você vai ficando cada vez mais estressado. Você vai para uma padaria, e nessa padaria, um garçom te trata mal, ou um garçom fala alguma coisa de um jeito que você não atravessou muito bem, você começa uma briga ali, aquela situação vai fugindo do controle, você pega alguma arma, você toma uma decisão precipitada, e a maioria dos homicídios no Brasil, eles são feitos dessa forma. Não é um ladrão que tem 10 anos de ladrão, ou assassino, e vai matar mais um. Quase sempre é a primeira vez da pessoa. Porque ela chegou num estado absurdo e ela tomou aquela decisão e fez algo muito ruim. Mesma situação, tem uma pessoa na padaria e o garçom também fala a mesma coisa para essa pessoa. Só que essa pessoa estava bem. Naquele dia estava tudo certo. Não é que estava tudo certo, que a vida dela estava florida, maravilhosa. É que por dentro ela estava resolvida. E ela só olhou e ignorou. A vida dela continuou. A vida de um foi para um lado absurdo, de ruim, como a gente olha todas as coisas, e o outro só continuou a vida dele. Diz muito mais respeito a como você está e não como o mundo interfere com você. Tudo, quando você sabe onde você está e para onde você vai, toda interferência você transforma em energia como desafio para você chegar mais perto de onde você quer chegar. Todos esses temas saem da minha vivência, do que eu vivo e do que eu escuto ao meu redor. E vai ser muito rico poder ouvir você também aqui nos comentários, ver o que você acha que seja relevante eu trazer para cá. Vai ser importante trocar. E vai ser legal tanto para mim evoluir quanto para você continuar evoluindo. E essa é a nossa missão aqui. Até.